Você já ouviu falar em slow living? Se a gente for traduzir literalmente, significa viver lentamente. É toda uma corrente que vem no contrafluxo dessa vida acelerada, que a gente tem um monte de coisa para fazer, que a gente está sempre correndo, que a gente não tem tempo para nada. Pois é, o movimento do slow living, ele vem propor a gente ressignificar a nossa vida, a gente trazer mais presença, mais qualidade, mais vida para nossa vida quando a gente não tem que multitasking o tempo inteiro. Parece convidativo? Para mim também. E depois do sucesso que fez o vídeo do minimalismo, se você ainda não viu, acessa aqui, eu achei legal a gente aprofundar essa discussão, porque eu acho que ela é muito rica pra gente redesenhar e repensar as nossas rotinas. Vamos lá? Mas antes, você já sabe, por favor, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação e deixa comentários. Eu gosto tanto de ler os comentários de vocês. É tão rica essa troca, outras pessoas podem ler também. Mas o movimento do slow living, ele vem na contramão dos movimentos do fast, que a gente já tá tão familiarizado, né? O fast fashion, o fast food. O fast fashion, o fast food, eles propõem e fizeram muito sucesso, ainda fazem de alguma maneira por isso, uma entrega rápida para uma vida acelerada, para uma vida que a gente não tem tempo para nada, que a gente precisa comprar tudo to go, como vem dos Estados Unidos essa expressão, né? Para viagem. No caso da moda, a gente consumir, descartar, consumir, descartar, consumir, descartar looks do dia, tendências da semana, cores do mês. Isso gera estresse, isso gera conta bancária no vermelho, isso gera crises de ansiedade, isso gera depressão, porque na verdade nada disso de fato preenche alguma coisa, porque a gente está comendo uma comida no fast fashion que é não comida, a gente está consumindo roupas e formas de consumir que também não refletem muita coisa para muita gente, que só valorizam o ter ao invés do ser. O resultado disso, além de outras coisas e crises mentais e psicológicas e as pessoas não estarem mais felizes do que elas eram antigamente, um caminhão de lixo têxtil por segundo descartado pela indústria têxtil no mundo e 17% das crianças do Brasil obesas por conta desse estilo de vida e de consumo. Então aí você deve estar pensando, mas o que a gente pode fazer? O slow living ele surge nos anos 80 na Itália como um contraponto para essa aceleração que já começava lá atrás. E ele propõe a gente prestar atenção e a gente valorizar cada etapa do processo. O slow living, ele é literalmente viver com mais calma. Mas viver com mais calma para quê? Para ser mais feliz, para dar valor e a gente conseguir de novo se maravilhar com a vida. Eu acho que a gente perdeu um pouco a capacidade do maravilhamento, porque a gente está o tempo inteiro multitasking, não tem tempo para refletir, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo. Calma, respira. O slow living, ele propõe uma vida com mais qualidade, com mais simplicidade, por isso tem tudo a ver com minimalismo, com mais sustentabilidade e em comunidade, ou seja, dividindo e repartindo essa vida com outras pessoas. Agora, um estilo de vida mais desacelerado, ele pede mais autorresponsabilidade, porque não dá pra gente viver de forma mais slow, de forma mais lenta, e querer responder a todos os WhatsApps de todos os grupos, estar presente em todos os eventos, assistir todas as lives, consumir todos os conteúdos. E é isso que muitas vezes a gente faz, a gente prioriza atender ao outro, a gente prioriza atender a expectativa do outro, tendo isso, tendo aquilo, se vestindo assado, atender a demanda do outro energética, porque a pessoa precisa falar comigo, eu preciso responder, porque senão o que vai acontecer? Só que quando a gente faz isso, o custo é alto, porque ele tem um custo físico e um custo emocional pra gente. A maioria das pessoas hoje se sente sobrecarregada de alguma forma. E numa sociedade que é tida como a sociedade da perfeição, digamos assim, que é o Japão, que eles buscam a perfeição o tempo inteiro, os dados são alarmantes. 70% da população economicamente ativa do Japão já declarou ter sofrido de burnout. Burnout, inclusive, é uma das doenças do século. Burnout significa o esgotamento, a falência. Quando o seu corpo fala, cara, olha só, não dá mais, vou cair duro aqui. Porque você tá o tempo inteiro preenchendo. Eu tenho tido muito uma reflexão sobre o esvaziamento. Porque eu tava outro dia numa sessão de terapia e aí a reflexão foi a seguinte: eu tô sempre fazendo tanta coisa que às vezes aquilo que eu tô querendo que chegue, eu não tô dando espaço pra chegar. Porque meu HD tá lotado, porque a minha capacidade já tá aqui. E no final das contas, às vezes a gente tá buscando viver com menos e fazer menos, e aí para isso a gente cria um monte de tarefas para chegar nisso. Não é sobre isso. É sobre a gente tirar o máximo de estresse e o máximo de desatenção da nossa volta. Quando a gente tem um armário muito grande, a gente tem que dar conta daquele armário energeticamente, fisicamente. A gente tem que arrumar esse armário mais vezes. Quando a gente tem muitos grupos de WhatsApp, mesmo que a gente não responda nenhum, o tempo que a gente perde ou eliminando a mensagem ou olhando pra ele já é um desgaste mental. E a nossa mente assimila, gente, tudo que a gente vê. Tudo que a gente vê. Aliás, os 5 sentidos assimilam tudo que a gente entra em contato.
Mesmo que a gente não racionalize aquilo na hora, isso está armazenado em algum lugar. Só que a gente tem armazenado muita informação e a gente tem feito muita coisa. Então, o Slow Living, ele vem para falar o seguinte: vamos colocar a prioridade na prioridade? E aí, voltando para o Japão, é interessante que teve uma empresa lá que fez um teste. No final de semana dos funcionários dela, é um final de semana de 3 dias e eles aumentaram 40% a produtividade. Quando a gente está acelerado demais, ao contrário do que dizem por aí, a gente não produz melhor, a gente produz pior, porque a nossa capacidade de atenção, a nossa atenção plena, ela fica comprometida. Quando a gente dorme menos, isso também acontece. E quando a gente tem muita coisa para fazer e a gente quer dar conta de tudo, a gente compromete alguma coisa. Não tem como essa conta fechar, porque somos humanos. E o nosso sistema precisa de autorregulação. O nosso sistema precisa de pausas. E quando a gente não dá essas pausas para ele, ele dá essas pausas automaticamente. Essa reflexão, para mim, ela é cada vez mais necessária. Porque vira e mexe, eu tô nesse piloto automático. Eu tô no piloto automático de assinar newsletters a mais do que eu deveria, porque eu não consigo ler todas. Eu tô no piloto automático de entrar em mais um grupo, quando na verdade eu não deveria entrar. Tô fazendo um curso na quarentena que começou com um exercício todos os dias. Eu falei, gente, assim, calma, eu não tô dando conta, eu tô fazendo um curso de física quântica e tô fazendo uma outra jornada de vaporização do útero, que, enfim, é um tema maravilhoso, mas eu não estou dando conta de fazer tudo. E aí um dia eu falei, peraí. Eu não tenho que me estressar porque eu não tô conseguindo dar conta, eu vou fazer o que eu der conta neste momento. Slow Living é mais ou menos sobre isso, mas é sobre a gente repensar sistemicamente a nossa vida. E aí, se você gostou disso que você ouviu, se fez sentido pra você, você pode estar pensando, e como é que eu coloco isso na prática? Nada é infalível, mas a gente fez umas sugestões aqui pra você, se você quiser começar a testar. Primeiro, olha a sua volta e pensa no que você realmente precisa ou no que realmente tem sentido pra você. Às vezes você ganhou uma coisa, uma herança, um presente que você não precisa, mas que tem um laço emocional. Mas quantas vezes a gente bota numa gaveta um presente que a gente ganhou e não gostou, uma coisa que a gente comprou duplicada, um negócio que a gente não usa muito, mas que tá ali, porque se um dia eventualmente a gente precisar, um quadro que a gente nem gosta muito mais, mas que ficou e aí ficou naquela parede. Slow Living é sobre ter menos, porque quanto mais a gente tem energeticamente, mais energia a gente perde. Revisite os cômodos, coloca tudo no meio da sala ou vai aos poucos se desfazendo, presenteando o que ainda é legal e pode servir para outra pessoa, vendendo, doando. Aquele objeto que não faz sentido para você pode fazer sentido para outra pessoa. Mas o importante é você priorizar aquilo que tem pertencimento emocional ou prático na sua vida. Menos tempo online, menos tempo online, menos tempo online. Ainda mais na quarentena, eu tenho visto aumentar muito a produção de conteúdo e o consumo desse conteúdo. São milhares de lives, milhares de coisas e às vezes bate na gente uma sensação de que a gente não vai conseguir absorver tudo, que a gente está perdendo algum conteúdo. Mas mais do que isso, o Slow Living pede um outro ritmo e uma outra relação com esse consumo de informação. Porque muitas vezes a gente está consumindo tanta informação que a gente não consegue nem processar essa informação. Então, se você quer ajuda, eu tenho ajuda. Eu coloco no meu celular lembretes e eu coloco aquele tempo de restrição de uso. Quando bate aquele tempo, o meu Instagram, o meu WhatsApp desabilitam. Depois de certa hora, não funciona mais se eu não colocar funcionar, se eu não colocar para abrir. Às vezes, eu vou colocar para abrir porque eu quero ver, mas muitas vezes eu falo, caramba, já passou meu tempo e eu não tenho mais necessidade de consumir nesse momento. Repense a sua alimentação. Junto com o Slow Living vem o movimento do Slow Food, que é você conhecer o produtor daquele alimento, que é você entender de onde ele veio. Tem um vídeo muito legal que eu fiz na Expo 2015, que eu vou deixar o link aqui, quando eu viajei para Milão para acompanhar essa feira e tinha um pavilhão só sobre Slow Food. E eu fiquei muito chocada com a quantidade de milho que a gente consome sem saber. E a quantidade de espécies que a gente consome, quando na verdade a gente tem milhões de espécies que podem ser consumidas e a gente consome 4 enquanto humanidade, primordialmente, mas eu não vou contar para você poder ver aqui no vídeo. Mas repense a sua relação com a alimentação. Vai aos poucos, mas primeiro começa cortando os ultraprocessados. Começa cortando tudo que na embalagem tem uma coisa que você não entende. Se tem ali uma coisa que você não entende e que a sua avó não entenderia, corta, porque aquilo tá fazendo mal para você. Então a quantidade de doenças que a gente vê hoje, muitas vezes, é o acúmulo de tantas toxinas que a gente colocou no nosso organismo através da nossa alimentação. Tenta fazer a sua própria comida. Você pode começar não sabendo muito, mas tem tantas receitas hoje online, tem tantos tutoriais, que é só seguir. E aí você vai começar a ressignificar essa sua relação. Nosso corpo é nosso templo aqui na Terra. Vamos cuidar bem dele, né? Porque o que a gente faz com o meio ambiente,
é porque a gente está fazendo com a gente. Repense a sua relação com a sua roupa. O Slow Living também fala sobre esse movimento da gente repensar o que a gente tem, e isso vale muito para o que a gente usa. Por que eu estou usando aquilo? É para impressionar quem? É para mim mesmo? Faz sentido? O Slow Living prega a gente costurar, a gente reparar, a gente transformar, a gente trocar. Tem um outro vídeo sobre isso, também tem link aqui. Eu adoro costurar, faço tricô, faço crochê. Ah, mas tem defeito, tem buraco. Não tem problema, o processo é maravilhoso, você se envolve com aquilo e você ainda cria a sua própria roupa. Isso faz parte desse movimento, a gente viver os processos. A gente está muito acostumado e a gente pensa muito no resultado final. Muitas vezes eu sou assim também. E diariamente eu me coloco nesse lugar, mas peraí, eu tô vivendo um processo. Não precisa estar perfeito e eu não preciso focar no resultado, porque é o caminhar que constrói o caminho. E por último, mas não menos importante, invista no silêncio e no autoconhecimento. Nem que você comece com 1 minuto por dia de respiração. Depois você aumenta para 2, para 3, para 4, para 5. Se escuta o que seu corpo está pedindo. O nosso corpo fala com a gente o tempo inteiro. Silêncio, escuta e autoconhecimento são as grandes chaves para a gente evoluir enquanto ser humano e para a gente se distanciar do piloto automático. Porque quando eu sei que aquilo faz sentido para mim, eu não vou ser influenciada por uma blogueira, por um look do dia ou por um desejo de consumo por alguma coisa que está na promoção. Eu também vou conseguir me colocar limites, eu vou me respeitar e eu vou falar para a pessoa, olha, hoje eu não estou disponível para você e tudo bem. Então o autoconhecimento, ele é das coisas mais importantes da vida. Eu não acho que você vai começar agora e amanhã você vai se conhecer. Ele é um processo, ele é uma jornada para a vida inteira. O silêncio está na base de todas as religiões, as linhas espirituais e até agora na neurociência, porque já se entende o que o silêncio faz com o nosso cérebro. E uma das coisas muito interessantes de meditar é que a gente reage menos, a gente passa a criar um segundinho nas sinapses ali do cérebro antes da gente reagir. E hoje, que a gente tem que reagir o tempo inteiro, que a gente é meio bombardeado de informação, silenciar e respirar fazem toda a diferença. Intenciona como você quer que seja o seu dia. E tente estabelecer um movimento de contemplação, de presença o tempo inteiro. Eu sei que às vezes é difícil, ainda mais vendo as notícias que a gente vê. Eu sei que às vezes é difícil com tanto barulho externo, com tanta rede social, com televisão, com Netflix, com o vizinho, com o panelaço. Mas se você conseguir implementar esse silêncio, o máximo que você conseguir, você vai ver que os resultados são incríveis. Eu mesma tenho investido muito na meditação porque eu preciso e porque me faz muito bem. E às vezes eu não consigo. O Reiki também é uma coisa que eu uso muito para esse momento meditativo. Para quem quiser saber mais sobre Reiki, deixa aqui, #ReikiFê. E aí eu vou falar mais sobre isso num próximo vídeo. Mas o Slow Living é sobre isso, é sobre a gente refletir, respirar e repensar. Faz sentido para você? Conta aqui para mim quais são os desafios para você de entrar nessa prática e o que você gostaria de ver mais aqui no canal, porque esse canal é feito para vocês, nossa audiência maravilhosa. Então eu agradeço você que ficou até aqui, eu agradeço você que assistiu o vídeo. Se você gostou, compartilha com outras pessoas, porque a gente está precisando dar uma acalmada na Terra. A gente viu que na quarentena a Terra conseguiu se regenerar. Vamos acalmar um pouco o nosso ritmo, desacelerar um pouco, que todo mundo sai ganhando e a vida pode florescer novamente na gente e no nosso entorno. Beijo!